Opa! E aí, Gabriel, beleza, irmão? E aí, Natan, tudo certo você? Tudo certo, irmão. Ô, bonita essa camisa, hein? Não curtiu? Pilotec. Pilotec, top. Isso tá ótimo. Obrigado. Oi? E aí, cara, tudo certo? Tudo bom. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tranquilo. Gabriel? Tá travando um pouco, mano. Não sei se você tá me ouvindo. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, show de bola. Agora eu tô Oi? te ouvindo. Tá me ouvindo Eu tô agora? te ouvindo no Face. Aí, Top, show de mudei pro bola. Wi-Fi aqui, vamos ver se melhora um pouco. Lá. Beleza. Cara, vamos lá. Antes de tudo, né? Hoje o jogo tá um pouco corrido pra você. Você falou que só tinha essa disponibilidade, aí casou com a reunião que eu tenho daqui a pouco. Mas acho que dá pra gente trocar uma ideia bem bacana aqui. Irmão, para que eu possa começar a te apresentar como funciona a nossa dinâmica, eu quero, além de a gente conhecer rapidamente, eu quero entender seu atual cenário quanto ao esporte, como está o processo de patrocínio, como está toda a dinâmica. Tem como você passar esse feeling para mim? Tem sim. Bom, basicamente, questão de guiar agora, eu fiz umas coisinhas ano passado, mas, tipo, pagando no bolso, não tive ninguém apoiando. Eu tava atrás de patrocínio, mas acabei deixando de lado, porque é um negócio muito complicado de você fazer essa questão do relacionamento, né, com o patrocinador e conseguir converter isso daí para a galera aportar para você. Eu tenho projetos de lei de incentivo aprovados, Legal. mas eu não tenho o patrocinador de fato para conseguir colocar o dinheiro no projeto. Eu acho que é a parte mais difícil. Eu até tinha alguma coisa ali, tipo 100, 120 mil, que era meio que garantido, era só eu falar, tipo, não, vou correr e o cara aportava lá, mas acabou que não deu certo, não consegui fechar a vaga inteira, então eu acabei deixando passar, que não ia dar pra fechar. Entendi. E, cara, basicamente é isso. Eu tenho muita vontade de voltar a correr, mas ficar pagando no bolso assim em temporada não vale a pena. Financeiramente é muito caro, então acaba sendo complicado. E ainda mais Tá, nas categorias que eu tenho vontade de andar, eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho grana para conseguir fazer uma corridinha ou outra de Fórmula, mas, tipo, Fórmula 1600, Fórmula E, e não vou fazer a temporada inteira. entendi. Hoje, qual categoria que você corre? Eu corri de 1.600. Esse ano não tô com nada fechado. Tá, a categoria 1.600 tá quanto temporada, mano? Chega a ser 500 mil por ano, não? É Não, mais. não. É menos, Não, né? é menos ou menos. Ah, 120, 150 você faz. você faz a temporada inteira. Faz o campeonato inteiro. Pô, bacana. Tá, vamos lá. Em relação a isso, tipo assim, você tem a pretensão só de voltar esse ano a correr na 1.600, então. Na real, eu queria conseguir correr em alguma outra categoria, uma NASCAR ou uma Stocklight. Inclusive, eu já fiz treino, tudo. E foi um projeto que quase deu certo, mas o patrocinador de última hora, ele decidiu investir em outro esporte lá, eu acabei ficando a pé, não consegui correr atrás de mais patrocinador e fiquei a pé. Isso daí foi de 23 para 24. Aí 25 eu fiquei meio tipo, faz uma, não faz outra, mas sem patrocínio também. E aí 26 agora eu tava indo atrás de algumas coisinhas para conseguir andar. Mas a minha ideia seria andar em alguma outra categoria, tipo uma TCR, uma NASCAR, talvez não, eu não curto muito formato, mas uma TCR, uma Stocklight, algo do gênero. Ou ir para fora, que acho que isso daí é mais para frente, né? Se desse tudo certo, conseguir correr e ir para fora e tentar fazer coisa de um GT3, enfim, negócio que eu sempre quis. Show de bola, Gabriel. Então, tá, irmão. Entendendo esse cenário, tem mais alguma coisa em específico quanto à carreira, quanto a patrocínio? Só para eu entender. Ou é só isso? Tem alguma coisa ali? Tem a dificuldade, beleza, você tem um projeto de incentivo já ativo, mas ainda não tem patrocinador. Você está começando a absolutizar essa captação.
Você tem um norte por onde começar? Só para eu entender isso daqui, eu já caminhar para eu tentar te apresentar. Tá, eu não tenho muito norte. Eu sempre fui do meio do automobilismo, então eu consegui fazer bastante contato. E era meio que por esses contatos que eu tava tentando fazer alguma coisa virar. Tipo, alguém que tem alguma empresa, alguma coisa assim, eu tava conversando com o pessoal, vendo quem tinha interesse e disponibilidade para fazer isso. Tá, Mas basicamente é isso. Eu não tenho muita ideia de como. Enfim, dessa parte mesmo de abordagem e tudo. Lógico, eu tenho uma ideia boa do que você vende. Claro, você não vai vender resultado, né? Tem que vender ele fazer negócio e ser lucrativo para ele, isso. Mas é meio que isso. tá, fechou. Irmão, vamos lá. Só para deixar claro aqui para você. Eu vou espelhar aqui a tela, eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar o seu Instagram. Perfeito. Já vou te explicar onde eu quero chegar. Show de bola. De uma forma geral, quando você entra no seu Instagram, você consegue concluir uma única coisa, que eu acho que é o que fica óbvio, que você é piloto, certo? Certo. Entretanto, a gente não consegue ficar claro com toda a produção que temos aqui, embora os vídeos e as fotos sejam muito legais, muito bacanas. Eu não sei quem é o Gabriel. Então, baseado nisso, na minha percepção, eu só ia conhecer minimamente quem era você, tom de voz, percepção, quando a gente tivesse essa call. Tirando isso, eu não conseguia nem ter, de certa forma, uma primeira impressão de quem seria você fora das pistas. Por que eu tô falando Certo. isso? Hoje a gente tem um padrão que os pilotos apresentam e utilizam para apresentar a proposta para patrocinadores, que é a plotagem do carro, é o macacão, é uma ativação de marca, a depender do autódromo que vai correr, a depender do seu network também, fazer uma ativação de marca lá dentro. Então é muito do mesmo. Às vezes, se você tiver uma conexão com uma assessoria de imprensa para poder soltar num blog ou fazer uma matéria num jornal local, mas tirando isso, não há nada que fure a bolha e que também o patrocinador olhe pelo outro lado e fala, cara, eu vou ter um ROI aqui, um retorno por investimento muito significativo se eu investir nesse piloto. Além Certo. disso, quando aí a gente tem a lei de incentivo, não, beleza, tem os atributos ali fiscais que acontecem quando a pessoa se veicula, mas não é toda empresa que tem um perfil. Então tem outros fatores ali conectados que pode também qualificar ou desqualificar o interesse da pessoa em querer te patrocinar. Onde eu quero chegar? Perfeito. Tá travando um pouco a sua imagem, mas me confirma se você tá conseguindo me ouvir bem. Só para. Tô ouvindo bem, tô ouvindo certinho. Show de bola. Então, o que acontece? Com base nisso, a gente consegue enxergar que a maioria dos pilotos tem a dificuldade, muitas vezes, em escalar patrocinadores. Eu consegui bater todas as cotas do meu projeto de lei aqui, mas tem mais patrocinadores querendo entrar. Tem uma proposta por fora, além da lei de incentivo. Saber também como apresentar essa proposta e conseguir entregar algo que seja um retorno financeiro para esse patrocinador, que não seja apenas no quesito de mídia. Porque venhamos e convenhamos. Um cara que tem um faturamento acima de 1 milhão ao mês, uma empresa que tem um faturamento acima de 1 milhão ao mês, e que ela vai pagar ali um imposto bem bacana todos os meses, para ela, a presença de mídia, a depender de quem esteja gerindo, não tem tanta sua importância. A depender, obviamente, da empresa e do segmento. Então, o piloto ele tem que chegar muito mais preparado no atributo, tipo assim, cara, ó, você vai investir X para mim, a minha temporada é 160 mil, vou colocar assim. Show de bola, você vai investir em mim nessa temporada e eu vou devolver 2 vezes esse valor como? Nisso daqui. A gente vai elaborar uma estratégia comercial utilizando da minha imagem, do automobilismo, para a gente conseguir agregar dessa forma para você. Vai ter uma etapa em Interlagos, eu consigo dar acesso a você de network para empresários que estão buscando escalar ali as empresas. Vou literalmente destrinchar os entregáveis para ficar muito mais atrativo, além apenas de um projeto de lei, por exemplo. Certo. Então, com base nisso, para que isso se torne possível, a gente trabalha 3 pilares daqui. A gente vai trabalhar inicialmente identidade, que é o seguinte: me fala quem é o Gabriel sem falar o que você faz. Quem é o Gabriel? Tira e esquece o fato de pilotar, ou o que você trabalha, ou o que você estuda, enfim. Quem é o Gabriel? Quando a gente tira
esses afazeres, a pessoa, Gabriel, por essência, você tem uma resposta clara? Cara, deixa eu pensar. Acho uma pessoa tranquila, de boa, é, que curte carro e tava sempre teve no meio. E, cara, não sei, acho que seria mais ou menos isso daí. Show. Quando a gente pega esse quesito de identidade, ele vai nortear o processo de desenvolvimento de posicionamento na rede social. Então, show de Certo. bola. Você é um cara que é amante de carro, você ama automobilismo. Beleza. Você pode ter ali seus interesses de estar correndo em certas categorias, mas talvez, uma primeira impressão que você está me passando, o objetivo de ter isso apenas como uma carreira, talvez não é uma coisa que você queira ou não é o momento. Mas estar diretamente ligado ao esporte de alguma forma faz super sentido para você. Ou seja, teoricamente, a gente conseguiria desenvolver um posicionamento aí para ter um norte, utilizar suas redes sociais como uma vitrine para atrair patrocinadores baseado no que você pode fazer. Então, eu vou te colocar não apenas como piloto, mas principalmente como coach. Eu te Certo. coloco coach, a gente cria um posicionamento específico na sua rede social, então você vai ter pilotos que estão sobre sua tutoria, sobre sua instrução, você constrói uma audiência que está diretamente ligada ao automobilismo e através da sua imagem, da sua confiança, como é que fala? Vou fugir a palavra agora. Do seu posicionamento, não é essa palavra, não vou lembrar. Através do seu posicionamento, da sua autoridade, seria isso, você consegue oferecer produtos, serviços, vender a marca que está veiculada a você com muito mais facilidade. Isso aqui é só um esboço, tá? Obviamente a gente faz um Uhum. diagrama, um raio-x para ficar tudo mais assertivo. E por último, comunicação. Depois que vem a identidade, o posicionamento é definido, a gente vai ter uma comunicação tanto verbal como não verbal para que a gente consiga furar a bolha e alcançar mais pessoas. Um exemplo que eu dei ontem para um piloto, vou usar esse exemplo agora. Você sabe o que é um Toguro? Sei. Você viu o que ocorreu agora que o Toguro ele virou diretor de marketing da Bastante médio. Vi. Show. E tem uma porrada de gente indignada com isso porque ele não tem qualificação técnica formal nenhuma. Exatamente. Mas ele tá lá e nós não. Você pegou exatamente isso. Então, calma, beleza, calma aí. Como é que o Toguro conseguiu alcançar esse patamar, sendo que, tipo assim, tem pessoas que tecnicamente seriam mais qualificadas? Visibilidade. Princípio básico. O você aparecer, o você saber aparecer e comunicar uma mensagem correta e coerente, vai plantar muito mais sementes que vão dar frutos do que propriamente só trabalhar no backstage e não tá aparecendo. Então, talvez você seja um cara que tem um repertório gigantesco para instruir, preparar pilotos, para atrair marcas para esses pilotos que podem estar na sua tutoria, para fazer uma ponte entre eles, e isso não está claro, porque não está sendo desenvolvido. E você ganhar em cima disso também, seja através de um projeto de incentivo ou não, tá? Certo. Tá, eu vou apresentar aqui para ti. Cara, é a primeira vez que eu faço a reunião em 30 minutos, eu tô no corre aqui, calma aí. Fique em paz. Se precisar passar tudo também, depois a gente pode marcar uma outra também. Fique Não, tá certo. suave. Deixa eu abrir aqui. Só outra coisa, aproveitando, você falou de formar carreira. Eu sempre quis tipo, fazer carreira no automobilismo, fazer escadinha, né? Sair do Fórmula e ir para algum carro de turismo, tração prazer e seguindo até Aham. conseguir me viver disso, tirar uma renda, pelo menos. Agora, nesse momento, eu sei que foi muito difícil. Até a questão do pouco patrocínio que eu tive quando eu corri foi extremamente complicado. E ainda assim não era tudo, não era o suficiente para eu não precisar pagar nada, tirar do bolso. Então eu tinha que tirar um pouco do bolso ainda. Mas eu sempre quis seguir carreira nisso, né? E eu sempre comecei a andar de kart com 6 anos de idade, mas nunca tive condição de pagar para fazer uma corrida ou uma temporada de alguma coisa. Em 2023, só que foi a primeira vez que eu corri de fato na minha vida. Eu nunca tinha corrido de kart nem nada, só feito treino. Mas 23 foi a primeira vez que corri na vida e foi porque eu consegui trabalhar também. Eu
Entendi. Hoje, Comecei a trabalhar mais com isso, aí comecei a ganhar um pouquinho mais dinheiro e o que eu ganhava ia para poder. E era basicamente isso. hoje é você que se banca, basicamente, né? Em relação Sim, a... eu, 100%. Beleza, mano. Eu vou te apresentar aqui a proposta e aí a gente vai trocando uma ideia sobre. Eu acho válido, já antecipando aqui, acho que seria bacana, tipo assim, a gente apresentar isso, entender o seu contexto, porque antes de entrar em qualquer reunião com qualquer piloto, cara, eu pesquiso ali para ter uma ideia do que a gente pode solucionar de problema para vocês, sendo muito franco, tá? Então, basicamente, olhando o seu perfil, entendendo um pouco mais a fundo, isso aqui é uma primeira conversa, seria muito massa de ter dentro da equipe nesse aspecto, tá? Então, eu vou te apresentar aqui Legal. e a gente vê se faz sentido para você, obviamente, para que a gente consiga alavancar essa carreira, tá? Então, irmão, vamos lá. O nome dessa mentoria Atleta de Elite. Para os pilotos, eu gosto de falar que é piloto lucrativo. Por quê? A gente literalmente é responsável por mais de 500 mil em patrocínio nesse espaço-tempo completo. Ou seja, a gente vai literalmente mentorar atletas barra pilotos a conseguirem alavancar sua carreira utilizando a sua imagem, se transformando em marcas pessoais. Mano, eu não tô te vendo. Tem uma parada aqui na frente da câmera. Tá. Eita. Eu não tô me vendo aqui também. Estranho. Abri de novo. Apareceu aí. Ai, caralho. Nossa, ele virou. Foi mal. De Agora eu entendi boa, o que aconteceu. Foi mal. de boa. E aí o que acontece? Basicamente, a dinâmica que a gente apresenta para os atletas é justamente transformar eles em uma marca. Ou seja, ao invés de você ficar dependente de um projeto de incentivo ou ficar dependente de fazer a abordagem do patrocinador e esperar uma resposta positiva do patrocinador, cara, vai ser diferente. O patrocinador vai vir até você baseado no que você representa, na simbologia que você tem e no público que você atinge, tá? Então, uma apresentação aqui rápida. Meu nome é Natan, já faz 4 anos que eu trabalho com a dinâmica de posicionamento e comunicação, especificamente no contexto esportivo. Então, desde pilotos, atletas de fisiculturismo, atletas de karatê, karatê combat, tudo, a gente já trabalhou com essa galera, já conectou mais de 100 marcas a atletas e mais de 500 atletas atendidos nesse processo aí, tá? Atletas que utilizaram da nossa metodologia, cara. Um dos atletas que utiliza, né, utilizou e utiliza é o Pedro Mesquita, é recente, ele entrou nessa equipe, tá com a gente aqui. Não sei se você conhece o Pedro, ele corre na Fórmula 4. Conheço. Temos a Letícia Cardoso, ela é atleta de karatê, então a Lê, ela entrou com a gente, ela tinha um projeto de incentivo da associação dela, e baseado nisso, depois que ela entrou, em 3 meses a gente conseguiu aumentar 10 vezes ali utilizando a estratégia certa. Como foi que a gente fez isso? A gente utilizou a estratégia de marketing de anúncio, trazendo, na verdade, qual a palavra? Eu falo de falar liderando, não é liderando, né? Guiando os anúncios certos para os empresários certos que tinham a empresa com o perfil correto para investir no projeto. Então, no espaço disso, a gente conseguiu crescer muito rápido, basicamente 10 vezes ali em 3 meses. Hoje ela tem como principal patrocinador a Bali e a Liv, que é uma marca de roupas. Aqui é o Igor Ramos, né? O Igor é personal trainer. Então, a gente trabalhou o posicionamento com ele ali para que ele conseguisse se tornar uma autoridade dentro do contexto que ele está inserido. E hoje o que ele faz é consultoria online, tá? Escalável. Eu não sei se você conhece o, o cantor Gabriel Diniz, que já faleceu, você lembra dele? Acho que foi no acidente de carro, isso daí? Eu acho que Canta a eu música lá, O Meu Nome é Jennifer, o nome dela é Jennifer. sei. Pronto, que infelizmente ele veio a falecer. Aqui foi um trabalho que a gente fez com o pai dele, né? O pai dele assessora cantores e a gente fez um trabalho de desenvolvimento de posicionamento para esses cantores, para que eles se posicionassem como marca também e conseguissem alavancar as carreiras. Aqui é o Will Nogueira. Cara, o Will foi literalmente o meu primeiro cliente dentro do automobilismo, na época que ele corria no kart. Depois surgiu a oportunidade de ele correr na Copa Joy e a gente teve que fazer um processo de captação, estrutura comercial para captar patrocinadores. E basicamente no primeiro mês ali a gente conseguiu fechar com a Pixbet, com a TNT e com a Cicobi, que foi o que basicamente bancou ele na Copa Joy quando ele estava competindo. O João Certo. Guimarães, não sei se você conhece o João, você conhece o João? Conheço também. O João, a gente trabalhou com o João também, essa foto foi quando a gente fez a renovação do contrato com a Armazém Paraíba, além da PB Gás e a Solomassa, que também estão com ele até hoje.
Aqui o Gustavo Libório é um atleta de karatê também, que quando o Guga entrou, a gente conseguiu ele fechar com a Unimed, o valor de R$ 50 mil ali inicialmente, e hoje ele tem a Ciclo Cairu com ele, que financia toda a carreira dele. Porque essa diversificação de atletas de segmentos diferentes, não só pilotos. Porque toda a estratégia que a gente utiliza vale para o esporte de forma geral, a gente validou vários caminhos. Então, você tendo um projeto de incentivo, a gente vai elaborar uma estratégia para que a gente consiga implementar e trazer em quantidade empresas que estão de acordo com o perfil do seu projeto. Bom, Nathan não tem um projeto de TI. A gente vai trabalhar principalmente a sua identidade, posicionamento e comunicação para que você se transforme numa marca e elaborar uma proposta comercial para começar um processo de captação nisso também e você não ficar dependente de literalmente mandar para uma empresa, esperar uma resposta, não ter um fluxo previsível de reuniões para fechamento com essas empresas, tá? Isso é basicamente o que da nossa mentoria, não é um curso, não é um curso gravado, muito pelo contrário, você vai ter tanto a mim quanto a equipe junto com você para que a gente consiga desenvolver essas estratégias e implementar e o quanto antes ter resultado para poder financiar tanto você dentro do esporte como também fora como uma marca, tá? Irmão, pilares que vamos atuar aqui. Então, Gabriel entra hoje. Foco número 1, transformar você num ativo comercial, ou seja, a gente vai transformar você num produto utilizando suas redes sociais, trazendo clareza ali no nicho esportivo, o perfil para o patrocinador, vai segmentar esse perfil, vai desenvolver seu posicionamento. Logo em seguida, a gente vai desenvolver a proposta comercial, que é uma oferta irresistível para o patrocinador. Então, vamos dizer que o Gabriel ele deseja ter a Red Bull Brasil veiculada a ele. A gente vai fazer uma pesquisa comercial, entender qual é o momento da Red Bull e como a gente pode apresentar uma proposta que seja atrativa, mesmo você talvez correndo na Fórmula 1600. Consegue entender? Então, assim, patrocinador, a gente vai tipo, literalmente segmentar de acordo com o momento que você está, baseado no que podemos entregar, para poder apresentar essa proposta para ele, a gente tem uma porcentagem maior de conversão. Um processo comercial do atleta, então, processo comercial de ponta a ponta, o script de abordagem para as marcas, quebra de objeções comuns, né, e o follow-up estratégico para que a gente consiga esses fechamentos. Atração de marcas e oportunidades utilizando as redes sociais, como os funis que eu te falei, são funis de fluxo previsível de patrocinador. Ou seja, hoje, a gente está falando um pouco mais rápido para conseguir te explicar tudo, porque 30 minutos é pouco tempo. Vamos lá. Tipo assim, a gente vai elaborar justamente um fluxo previsível, porque, pensa comigo, isso vale para qualquer atleta, qualquer piloto. Quantas vezes no mês você tem reunião com o patrocinador e quantos patrocinadores no mês você consegue ter uma reunião ali para apresentar uma proposta? A maioria, às vezes, tem uma reunião ou outra isolada, não tem um fluxo previsível. E se não tem, também não tem uma pessoa, um time comercial que vai fazer isso para você. Isso dificulta muito o processo. Pode falar, pode falar. Não, exato, é exatamente isso. Eu, quando estava atrás de patrocínio, era exatamente desse jeito. Não tinha ninguém, era só eu metendo a cara lá e poucas reuniões. Sim, isso dificulta bastante, cara, porque aí literalmente assim, você não tem uma previsão, a temporada já começou, você às vezes não tem nem 10% ou 30% do valor para poder começar e fica com a corda no pescoço. Além disso, a gente tem a gestão de KPIs e métricas, certo? Que é a performance mensurável como atleta e marca. Entrega escalável do método, tem um diagnóstico dos pilares, nivelamento por trilha, tutoria, acompanhamento, método aplicado não apenas ensinado, e um time de estrutura comercial, entendeu? Que é literalmente playbook de abordagem para patrocínio, script de perguntas de diagnóstico, estrutura de follow-up e possibilidade de apoio e equipe, caso você precise, caso você tenha também uma equipe para a gente poder auxiliá-los e prepará-los. Então, como funciona? Eu vou pegar agora o Gabriel, no momento que ele se encontra, a gente vai fazer um raio-x do momento atual, entender quais são as pontas soltas, quais são as metas e os prazos. Em cima disso, a gente vai elaborar já uma proposta comercial e um plano de ação para implementar na sua rede social, para que a gente já comece o processo de prospecção. Então, Gabriel, o que precisa ser feito? Isso, isso e isso. Você executa, Natan, não estou conseguindo, beleza, calma aí, vamos ajustar. Então, é um trabalho muito em equipe. A gente entra com você e a gente vai literalmente ajudando a guiar esse barco para conseguir ter resultado mais rápido, tá? O nosso contrato é de 12 meses, ou seja, durante o ano todo a gente vai ter 12 checkpoints individuais. Esses checkpoints é justamente uma reunião que vai demorar ali mais de 1 hora e meia, a depender do contexto,
para que a gente consiga alinhar e avaliar como foi o mês, aquele mês específico, tanto de prospecção, quanto de fechamento, quanto de retorno financeiro e tudo mais. Temos 24 encontros online em grupo, ou seja, isso daqui é opcional. A gente coloca esses 24 pontos em grupo, principalmente por causa de network. Então, vai ter outros pilotos que vão estar no mesmo momento que você. E aí a gente vai ter os encontros ali semanais com essa galera. Então, caso você queira entrar para tirar dúvida, participar ali com a galera, pô, legal, é um network que se amplia, né? Acaba sendo maior. Caso você não tenha interesse, não tem problema. A ideia aqui é que esses encontros sejam para afiar o machado. Então, caso tenha alguma dúvida, a gente tirar ali todo mundo em conjunto, tá? Você vai Certo. me ver como conselheiro, então, mano, se você me ligar 3 horas da manhã e falar, Natan, eu tô com um pepino aqui pra resolver, cara, eu tô com uma proposta pra esse... Cara, pode me ligar às 3 da manhã, eu vou te atender e a gente vai resolver essa parada junto. Eu tô aqui, aqui na empresa, a gente usa o termo que nós somos clientes cêntricos, então, a partir do momento que você entra, o seu problema agora é meu problema. E vem 3 bônus aqui, irmão, da nossa mentoria durante nossa call. Consultoria individual, 48 encontros online e ao vivo para tirar com time de dúvidas. Então, se você tiver um time, nem que seja uma pessoa que toma de conta da sua rede social, comercial, que é responsável por manter ali o sucesso ao cliente, que seria o patrocinador, a gente vai pegar essa pessoa e a gente vai tutorar ela para que ela fique melhor naquilo que está sendo executado e também que não destrui do plano de ação que vai ser elaborado. E uma segunda cadeira também. Caso você queira que tenha uma pessoa participando ali, seja um sócio, cônjuge ou colaborador, pode entrar para fazer parte da mentoria. Lembrando, isso aqui são bônus, tá? Então você não tem custo nenhum por isso daqui. Hoje, esse é o valor da nossa mentoria. 12 vezes de 3.720, para que a gente consiga começar a estruturar e correr atrás com você desses patrocinadores, toda essa estrutura. Hoje, para que a gente consiga, pelo menos, ter um feedback de como começar, quando começar, o que faltaria para você hoje? Para mim, acho que o que falta é o grande problema dos pilotos, que é grande. Então, não de família rica, nada, mas. Então, esse eu acho que é o principal para mim. Seria a parte financeira, seria isso? Exatamente. Para onde a maioria dos pilotinhos. Show de bola. Irmão, para eu entender um pouco melhor também, o que acontece? Muitos dos pilotos, essa objeção sempre aparece referente a justamente esse contexto, o contexto da parte financeira. E muitos acabam trazendo em pauta o contexto de porcentagem, por exemplo, referente a patrocínio. Então, falar, Natan, a gente pode ver a possibilidade de um valor de entrada para poder iniciar, ver o que ficaria viável para você hoje dentro do cenário que você está, e ter a porcentagem ali em cima, quando a gente começar a fechar os patrocinadores, ter a porcentagem que a gente pode ganhar, como a gente vai estar te auxiliando, obviamente, em cima disso tudo, a gente está recebendo uma porcentagem em cima dos valores. Você acha que isso ficaria viável para você hoje? Esse é um cenário mais viável, sim. Inclusive, era uma coisa que eu já tinha pensado em propor para você, que eu realmente não sou um cara que tenho grana, então acho que seria o jeito, a forma mais justa ali e que daria para fazer, que é pegar uma parte do patrocínio que fechar e, enfim, até por meio da lei de incentivo de esporte, dá para colocar questão de assessoria, tudo é um negócio que dá para incluir no orçamento lá e fazer um pagamento mensal para vocês. Mas Pô, no caso não seria eu pagando, a empresa que pagaria. entendi, show de bola. Então, hoje, para a gente começar, se fosse para você ter a disponibilidade de uma entrada para que a gente consiga elaborar seu contrato, começar o projeto, fazer o onboarding, como seria o valor que ficaria bom para você para a gente iniciar o projeto hoje? Levando em consideração que a temporada já está começando e a gente tem muito trabalho pela frente. Cara, o mínimo possível. Isso. Outra questão de valor, eu não vou saber te falar, tipo, o quanto que eu conseguiria aportar agora, porque, enfim, como que eu trabalho também, só pra você entender, é meio variável. Tem mês que recebe um pouquinho mais, mês que recebe um pouquinho menos. Então, é um pouco complicado. Por exemplo, o janeiro não foi muito bom, porque começo de ano, tá tudo começando ainda, então eu recebi pouco. Mas
Eu não sei o que seria um valor justo para vocês. Não, o que eu quero só em relação a ficar justo pra gente, né? Fica nem esquenta a cabeça com isso. Eu quero saber hoje o que ficaria viável para que a gente pudesse startar e o restante eu consigo diluir nas parcelas paralela ao trabalho que a gente vai estar fazendo na captação. Entendeu? Então, a minha preocupação é muito mais em relação a prazo para conseguir os patrocinadores antes da temporada. Então, o inicial, startar o projeto hoje, eu só precisaria entender, tipo, o que ficaria viável para você, para a gente poder startar isso. A gente dilui em relação às parcelas e a gente começa o projeto para fazer a captação, já que você já tem um projeto de lei ativo. Então, teoricamente, é meio caminho andado. Certo. Cara, para mim hoje, acho que no máximo estourando assim R$ 1.000 hoje. Show, show de bola. Vamos fazer o seguinte, eu vou, para a gente poder concluir, tá? Antes de qualquer coisa, uma garantia que a gente traz para você é que são 12 meses de mentoria, são 12 meses de garantia. Se após os 12 meses você não tiver os resultados, tiver algum tipo de frustração, e a gente vê que foi implementado tudo aquilo que a gente falou e não trouxe resultado, a gente usa o Double Money Chargeback, ou seja, 2 vezes que você investiu vai voltar para você no bolso. Então, o valor total da mentoria, que é R$ 39.000, né, por ano, vai voltar basicamente 80 mil para você. Isso está tudo na nossa cláusula de contrato e tudo mais. O que eu vou fazer, eu já tenho que entrar em outra call aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente finaliza aqui, eu mando mensagem lá para você, a gente troca uma ideia, eu te mostro o nosso contrato antes de a gente iniciar qualquer coisa, e aí a gente prossegue e já marca uma segunda call para fazer o raio-x e implementar. O que você acha? Perfeito. Vamos fazer isso. Eu te passo meu. Acho que você não pegou meu WhatsApp. Eu acabei não Não, mandando. mano, irmão, fala aí, por favor, que eu coloquei. É 11 9 Certo? 755 74 7955 7955 0051. 0051. Tá, eu vou mandar mensagem agora. Vê se chegou aí. Chegou. Show. A gente troca uma ideia lá, e aí Perfeito. a gente conversa. Terminar essa call aqui, eu mando mensagem lá pra você pra gente trocar uma ideia. Fechou? Sem problemas. Tamo junto, meu Salve irmão. aí, Fica Gabriel. com Deus, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Valeu. Valeu, tchau.